Questão 4. Pode o Tribunal de Contas da União constituir título executivo contra a empresa privada? Bem, como a gente acabou de ver aqui, se o Tribunal de Contas fizer o quê? Um julgamento identificar no curso de uma auditoria, uma fiscalização, alguma irregularidade que uma empresa privada tenha cometido, ele pode o quê? Abrir contas para fazer julgamento. Uma vez abrir a tomada de conta especial, pode julgar as contas daquela empresa. Uma vez julgadas as contas daquela empresa, ele pode fazer o quê? Condená-la em débito e emitir o quê? Um título executivo extrajudicial, que é a decisão. Então, a pergunta é, pode o TCU constituir título executivo contra a empresa privada? Pode. Nesse caso que eu expliquei, se ele condenar em débito. Tá? Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro já agora, e que eu não falei ainda, que eu acho que é importante a gente abordar isso aqui agora, é o seguinte. Quando o tribunal identifica alguma irregularidade, essa irregularidade, isso é muito importante, essa distinção é muito importante, tá? Essa irregularidade pode ocasionar o que? Pode ser oriunda de quê? Né? Pode ser oriunda de um ato que está fora do que a lei prescreve. A lei dizia que tinha que ser feito de uma forma X e o administrador fez da forma Y, né? Seria uma falha formal, né? Uma irregularidade formal. Ou ele pode ter o quê? Pode ter acontecido desvio de recursos. Aí não é uma falha meramente formal, tá? Quando você comete uma falha formal, você comete uma irregularidade, ou seja, uma irregularidade que a gente chama sem desvio, irregularidade sem desvio ou sem prejuízo, o que acontece? Você pode condenar o gestor e você vai fazer o quê? Você vai multar ele. A multa é uma sanção, ou seja, é uma penalidade. Ou seja, é como se fosse uma prisão, como se fosse no direito penal, é a prisão, vamos dizer assim. É uma penalidade por você ter descumprido uma norma. Tá? Agora, quando você tem irregularidade com débito, ou seja, houve desvio, houve irregularidade, você vai pedir o quê? Vai aplicar a multa, né? A multa, ela pode ser até, o tribunal pode ser até, se não me engano, hoje R$30 mil. Você vai aplicar uma multa a um cara, o cara roubou, desviou 1 milhão, 10 milhões, você vai aplicar uma multa de 30 mil, então todo mundo vai desviar. Então, ele não vai aplicar uma multa, ele vai o quê? Ser condenado em débito. Que, em outras palavras, quer dizer o seguinte: condenado a devolver o dinheiro. Isso aqui não é considerado penalidade. Isso aqui não é penalidade. Você condenar alguém em débito, você está falando assim, devolva o que você pegou. Isso não é penalidade. Isso não é uma sanção. Exatamente. Isso aqui é uma ação de ressarcimento. É óbvio que se ele provocou o débito, é porque ele cometeu um ato irregular. Né? Porque as leis em tese são perfeitas. Se você cumprir as leis perfeitamente, você não vai ter como causar débito. Então você vai ser condenado em débito, mas vai sofrer uma multa. E essa multa vai ser proporcional ao valor do débito. Hoje ela pode ser até 100% do valor do débito. Tá? Essa multa aqui, sim, é a sanção, é a penalidade. Mas por que eu tenho que fazer essa distinção neste momento? E por que eu falei que é importante distinguir a penalidade do débito? Primeira coisa, o artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, diz que as respectivas as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Ou seja, se você emite um acórdão no tribunal condenando alguém em multa,
Isso aqui não é uma ação de ressarcimento. Então, portanto, isso aqui, por ser uma penalidade, ela prescreve. Se a AGU não pegar esse acórdão a tempo e não executar, o que vai acontecer? Isso aqui pode vir a prescrever, segundo as normas do direito civil, que agora eu não saberia dizer em cada caso qual o prazo de prescrição, mas prescreve. Agora, no caso de irregularidade com débito, você vai ser condenado em débito, está condenado o quê? A devolver dinheiro. Então, se é uma ação de ressarcimento, então, no artigo 37, parágrafo 6º, o que acontece? Essas ações são imprescritíveis. Imprescritíveis. Então, mesmo que passe 10 anos, 20 anos, você continua obrigado. Outra característica importante para diferenciar uma ação da outra, por isso que eu entrei nessa discussão aqui agora, é o seguinte: multa é uma penalidade. E a Constituição fala que a penalidade não pode nunca passar da pessoa do acusado. Então, se ele for condenado aqui em 30 mil de multa, um gestor aqui, uma empresa, e ele veio a falecer, o que acontece? Morreu a multa. É igual quando alguém morre preso. Estava preso, morreu, acabou. Não vai prender outra pessoa no lugar. Por quê? Porque a penalidade não pode passar da pessoa do acusado. Agora, se você foi condenado em débito, o que vai acontecer? Você morreu e os seus herdeiros continuam obrigados a pagar essa dívida até o limite do quinhão transferido. Se você tem um patrimônio de 1 milhão e você foi condenado em 500 mil, aí o que vai acontecer? Vai pegar esses 500 mil. 500 mil não é um bom valor, que daí vai dar 500 mil de novo na hora de subtrair. Aí você foi condenado em 300 mil. Então vai pegar esses 300 mil que você devia e vai passar para os herdeiros 700 mil. Agora, se a multa foi de 7 milhões e você tem um patrimônio de 1 milhão, os herdeiros não vão receber nada, mas também não vão precisar tirar do bolso para poder pagar os 7 milhões. Então, nesse caso aí, os 6 milhões a mais iriam ser prejuízo mesmo, Agora, nesse caso que ele é condenado em débito, mas a multa, a condenação em débito, ela sim, passa para os herdeiros, é responsável dos herdeiros pagar. Mas a multa, proporcional ao valor do débito, não. Por quê? Porque multa é penalidade. E penalidade não pode passar da pessoa do acusado, do condenado. Agora, tem mais um motivo para isso aí, que eu estou falando todas essas histórias aí? Tem. Porque você só precisa, olha que interessante, você só precisa abrir contas especiais quando você quer julgar o quê? Uma irregularidade com débito. Porque quando você tem uma irregularidade com débito, você tem que fazer um procedimento no tribunal que a gente chama de citação. E para fazer a citação, você tem que ter as contas abertas para ser julgados, para julgar o seu débito. Agora, se você cometeu uma irregularidade em que não foi verificado desvio, débito, prejuízo, como diz lá na Constituição, você pode ser multado mesmo sem a abertura de contas. Não vai abrir conta especial. Você foi lá numa prefeitura, identificou que não houve prejuízo, mas que a prefeitura não cumpriu as normas aplicáveis à licitação, não fez o convite direito e tal, mas você viu que não tinha má fé, você viu que eles erraram, fizeram um monte de besteira, mas não houve prejuízo. Então você não precisa converter esse processo de fiscalização seu, esse processo de auditoria, não precisa ser convertido em contas especiais. Você vai fazer uma audiência, que é um procedimento lá específico do tribunal, vai chamar o cara ao processo e vai fazer o quê? Vai multá-lo ou não. Se você concordar com as argumentações dele, você não multa, mas se você discordar, você vai multá-lo sem a abertura de tomada de contas. Vai ser no próprio processo de auditoria, fiscalização, denúncia, representação, seja lá o que você tiver lá.
Agora, se você identificou algum desvio, alguma fraude, o que tem acontecido nos termos do artigo 71, inciso 2, parte final da Constituição? Desvio ou fraude, tem que fazer o quê? Abrir contas especiais. E daí, nesse caso, para fazer a condenação em débito, tem que fazer a citação, né? E na citação você vai julgar eles só se tiver contas abertas. Então você antes tem que converter aquele processo de auditoria, converter aquele processo de fiscalização, denúncia e representação em um processo de contas especiais para poder fazer a citação. Se você identificar um débito, um desvio no âmbito de um processo de contas anuais, você não precisa converter o auto em tomada de contas especiais, porque ele já está com contas abertas. Então, questão número 5. Juridicamente, é possível ao TCU tomar contas de sociedade comercial estrangeira em certas situações. É possível. Tem duas situações que isso é possível. Uma é se a empresa comercial estrangeira causar um prejuízo à União. E daí você vai fazer o quê? Tomada de contas especiais. Isso é uma possibilidade, né? Agora, a outra possibilidade que tem lá no inciso 9, no inciso 10 desse artigo 71, falando que se a União detiver capital em empresa estrangeira, e o exemplo mais comum desse aí é a Itaipu Binacional, né, que você tem contas, uma empresa que tem participação de 2 países, Brasil e Paraguai. Tem também um banco Brasil e Iraque, alguma coisa assim. Acho que o mais comum é mesmo a hidrelétrica lá de Foz. Então o que acontece? O tribunal é uma sociedade estrangeira, né, porque é composta de 2 países, mas o tribunal tem jurisprudência sobre as contas nacionais daquelas empresas multinacionais cuja União participe do capital social. Então, juridicamente é possível ao TCU tomar conta da sociedade comercial estrangeira em certas situações. A próxima questão. A respeito das funções, da natureza jurídica e da eficácia das decisões do Tribunal de Contas, julgue os itens a seguir. 6. No sistema brasileiro de controle externo, em face das competências atribuídas pela Constituição da República ao TCU, a doutrina e a jurisprudência são majoritárias no sentido de que as decisões daquele órgão têm natureza jurisdicional e, por isso mesmo, não podem ser reexaminadas pelo Poder Judiciário. Nada mais falso. Como nós já vimos, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas dos Municípios fazem parte não fazem parte do Poder Judiciário, são tribunais administrativos. E como não existe o contencioso administrativo no Brasil, essas decisões, quanto à forma, não quanto ao mérito, podem ser revistas no âmbito do Poder Judiciário. Tá? Então elas podem ser anuladas, não pode mudar o mérito da decisão, mas pode ser anulado. Então aquela frase que fala assim, são majoritárias no sentido de que as decisões daquele órgão têm natureza jurisdicional. Não tem natureza administrativa. E por isso mesmo podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Diferentemente do que está aí, né? Questão 7. De acordo com a doutrina, a condenação de gestor público por parte do TCU constitui título executivo de natureza judicial, por força da competência conferida pelo artigo 71 da Constituição àquele órgão, para julgar contas de pessoas responsáveis por dinheiro público. A questão aí é sutil, né? Porque, na verdade, quando o Tribunal de Contas condena alguém em multa ou débito, ele constitui o quê? Um título executivo extrajudicial. E olha o que diz a questão. De acordo com a doutrina, a condenação de gestor público por parte do TCU constitui título executivo de natureza judicial. O TCU não constitui título executivo judicial, mas sim extrajudicial. Então, essa palavrinha aí, judicial, sorrateiramente induz o candidato a errar, né? E na verdade a frase ela é errada e não correta.